Graça e paz, irmãos. Eu sou o pastor Bruno e hoje tenho o privilégio de conduzi-los aqui num momento muito especial em celebração do nosso aniversário de 85 anos como igreja. As festas, as comemorações já começaram, mas hoje, nessa segunda-feira, nós vamos ter aqui o nosso Conexão Cast, que é o podcast da Conexão Primeira Batista. E hoje está, assim, para lá de especial. Bom, eu gostaria de apresentar aqui a minha colega de bancada aqui, né, a Denise Castilho, que vai me ajudar aqui nas entrevistas, e ela é a esposa do Matheus Castilho, e juntos são os líderes do nosso Ministério de Adolescentes Wake. Bom, além da Denise, estamos aqui também com convidados de honra, né, para todos nós. Estamos aqui com o nosso irmão Adilson, que é líder também do Ministério Adoração, o qual nós estivemos aqui celebrando também, né, 35 anos, né, nesse último sábado. O Culto 1000 foi um tempo muito bom, e está inclusive no YouTube da nossa igreja para você assistir. E também estamos aqui com o pastor Guilherme e sua esposa Eunice também, Anice, né? E os três têm muitas histórias para compartilhar, muitas experiências, e espero que ao decorrer desse tempo a gente possa, nós das novas gerações, compreender um pouco mais toda a cronologia, né, do que aconteceu nesses últimos 85 anos de história. E eu tenho certeza que a gente vai ver que a graça de Deus esteve presente em todos os momentos, não é mesmo? Certeza. Muito bem, nós estamos aqui celebrando 85 anos de história, né? Então sabemos que a nossa igreja foi fundada em 1940. Mas antes disso, ela foi também uma congregação, a Igreja Batista do Brás, e antes de ser uma congregação, também foi uma reunião de pessoas, pessoas cristãos que começaram ali a cultuar o nosso Deus. E eu gostaria de direcionar essa primeira pergunta para o Adilson, para que ele pudesse nos contar um pouco mais de como que foi esse início de tudo, né? Nós sabemos ali que o seu tio, a sua tia, o seu pai estavam envolvidos em todo esse processo. E eu queria que você compartilhasse um pouco mais como tudo isso se deu. Eu lembro que meu pai contava para mim como começou. Meu tio chegou do Rio de Janeiro em 1936, 37 para trabalhar lá no Alto da Serra, na usina da Light. Ele era eletricista. Depois de algum tempo ele foi convidado a vir trabalhar aqui no Lanifício Covarique, onde tem um supermercado agora. Aí ele trouxe o meu pai do Rio de Janeiro, a minha tia Alexandrina ainda não tinha vindo para cá, e eles moraram aqui numa pensão, aqui na Travessa Santo Amaro. E meu pai tocava violão, e eles começaram a cantar hinos ali no quarto deles, estudar a Bíblia, e apareceram 2 membros da Igreja Assembleia de Deus, lá de São Paulo, que moravam aqui na pensão também. E eles, durante a semana, se reuniam para estudo bíblico, cantar, e aos domingos eles iam para São Paulo, o meu tio e meu pai para a Igreja Batista do Brás e os irmãos da Assembleia de Deus para a sua igreja em São Paulo. E uma coisa que ele me dizia que no domingo tinha um trem que ia aqui às 7 horas da manhã para São Paulo e voltava às 7 horas da noite. Só essa condução. E se eles perdessem esses trens, parafraseando, só amanhã de manhã. E assim começou essa reunião do pequeno grupo. Sim. E aí foram agregando outras pessoas, aí meu tio trouxe a minha tia Alexandrina para cá, alugou uma casa também aqui na Travessa Santo Amaro, e a minha tia começou, tinha poucas casas aqui no bairro, a conversar com as mulheres, e durante a semana, durante o dia, as mulheres iam na casa da minha tia, e minha tia fazia estudos bíblicos com elas, e aos domingos ela também ia para o Brás, ainda não tinha a igreja. Já existia uma pequena congregação da Igreja Batista do Brasil, em Utinga. E aí eles pediram aqui, que já tinha um grupo um pouquinho maior, para uma congregação também em Santo André, que começou, em princípio, aqui na pensão, com a minha casa do meu tio também, alugaram um salão pequeno, onde é o Colégio Estocco, aqui na Padre Manuel de Nóbrega. 2 quadras aqui da igreja.
E ali se organizou a congregação. E em 1940, a Igreja do Brás juntou a congregação de Utinga e a congregação de Santo André e organizaram, então, a primeira Igreja Batista de Santo André, hoje Conexão Primeira. Uau, que história, né? Então, cristãos se reunindo para adorar a Deus, para cultuarem a Deus durante a semana, mesmo que ainda iam no domingo para lá, para outra igreja. E aí começou a surgir, começou a aumentar o esforço evangelístico da sua tia em chamar, convidar pessoas, né? Sim. E pouco a pouco começando a crescer, virou então uma congregação e logo depois a nossa igreja amada, né? Que está aqui até hoje. E ela foi organizada aqui na Padre Manuel de Nóbrega. Uau. E a posterior, chegaram da Alemanha uma família, me fugiu, Ellert, família Ellert. E eles compraram grandes áreas de terrenos aqui em Santo André, Vila Bastos, Vila Alice, Vila Alpina, Vila Guiomar. E eles fizeram a doação do terreno ali na antiga Avenida Adolfo Bastos, número 49, onde foi construído o templo da primeira Igreja Batista de Santo André. Quando eles saíram daqui, da Manuel da Nóbrega, para a Avenida Adolfo Bastos, já tinha sido organizada a igreja, já foram para lá como igreja. E essa família doou também a primeira casa pastoral para o pai da Eunice, sogro do Guilherme, que está aqui do meu lado, como casa pastoral. E o primeiro templo da igreja foi construído pela Convenção Batista do Estado de São Paulo, ali na Adolfo Bastos. Muito Foram bem. 17 membros, os primeiros, a caminhar por aqui. Bênção. Então, estamos contando aí do final da década de 30, início da década de 40, né? Muita história acontecendo. Sim, eu tenho muita curiosidade em saber como era a vida cristã em Santo André. Se existiam outras igrejas, vocês sabem dizer para a gente? Não, a primeira igreja batista foi aqui a nossa, a primeira igreja evangélica aqui. E daqui cresceram, saíram muitas congregações, e muitas congregações se transformaram em igrejas que nós temos hoje, colaborando aí dentro da Convenção Batista Brasileira. Então, foi um começo aqui. Graças a esses 17 membros, isso aqui cresceu. E Santo André é o que nós estamos vendo hoje. Mas, na realidade, foi a primeira igreja batista no ABC. No ABC, né? E em Santo André não tinha igreja evangélica nenhuma, em 1940. Foi a primeira evangélica do ABC, batista do ABC, e evangélica em Santo André. Ou seja, fazia muito sentido aqueles cristãos que congregavam na igreja em São Paulo durante a semana fazerem cultos, né? Porque não tinha igreja aqui perto, né? Então imagina, nós aqui temos cultos quase todos os dias aqui em nossa igreja, né? Tudo aqui muito perto de todos, mas naquela época não era assim. Então, muitas pessoas faziam cultos nos lares, né? Inclusive era chamado culto no lar, né? Culto no lar. O primeiro pastor da igreja, o pastor Ernesto Correia de Araújo. O pastor Liberino veio a suceder, então, o pastor Ernesto. E o pastor Liberino, a característica dele, o dom dele era ser um pastor evangelista. A visão dele era evangelizar. E a direção dele na igreja era este: culto nos lares e culto semanal na igreja, de quarta-feira. E evangelização, ele buscava orientar a igreja e fazia conferências evangelísticas, na média 3, 4 vezes por ano. Uau. Isso, conferências com convites para ser distribuídos pela cidade, para trazer, e realmente a igreja era uma festa, ficava cheia, havia muitas conversões naquele tempo. Para vocês terem uma ideia, o domingo não existia casa para a gente. Nós vínhamos para a escola bíblica às 9 da manhã, era das 9 às 10, encerramento,
Das 10 às 10h15, das 10h15 às 11h culto, a gente voltava, almoçava, íamos para a congregação de Vila Pires a pé, saía daqui da Adolfo Bastos, para lá eu carregava a minha sanfona nas costas, o Ezequias a dele, íamos para a congregação, 4 horas voltávamos, aí já tinha o coral. O coral foi inaugurado nessa década de 1950. Eu tinha meus 7, 8 anos. E meu pai foi o primeiro regente do coral. E quem tocava, acompanhava o coral, era Maria Sara Franco Faria. Tocava harmônio. Vocês nem sabem o que é isso, vocês dois. Era um órgão que você tinha fole. Tinha que fazer movimento com os pés. Você cansava mais, quando chegava no meio do hino, você queria parar. Então, a gente ia para o ensaio do coral, acabava o coral, começava União de Mocidade, era tudo no domingo. E União de Intermediários, que vocês hoje chamam de Kids. É que vocês cuidam hoje. Wake agora, né? Wake. Wake. Eu estou velho mesmo, né? Adolescente. E sabe quem era meu líder nos adolescentes? Esse cidadão aqui. Olha só. Por isso que ele está bem mais velho do que eu. Ele era o meu líder. Então, para os irmãos terem uma ideia, a gente passava, e não era só isso não, acabava a união intermediária, mocidade, pegavam os instrumentos, vínhamos a pé da Adolfo Bastos, aqui nas porteiras, aqui, tinha porteira aqui na estação. Isso. Evangelismo. Cantava, pregava. Chama culto culto ao ar livre. Culto ao ar livre. Ia com o megafone, É. amarrava o megafone e geralmente... Tinha conversões. Tinha convidava o pessoal para subir até a igreja na Adolfo Bastos e muita gente subia e muita gente se convertia. Era pescaria, a gente chamava. quando Pescaria, convidava, E aí mais uma Para ir coisa, na aí a minha pescaria. tia Alexandrina, ela já estava morando na Rua Catequese. Aí ela montou uma pensão na Rua Catequese. A Eunice vai lembrar do Xavier, do Mariano, e uma série de pessoas que foram se convertendo, aí sim, na casa da minha tia, que era uma pensão, e foram trazidos para a igreja. Aí vieram do Rio 4 sobrinhos da minha tia. O Demerval, o Loneville, que ainda é membro da nossa igreja, nós visitamos ele com o pastor Grava há uns 15 dias, ele está com 101 anos, lúcido, nós fomos lá. E foi uma alegria lá. Eu passei, esse vídeo está lá com o pessoal da mídia. E assim veio o Loneville, o Demerval, a Zelina, a Zélia e a Zenite, foram 5, não 4. Vivos só tem 2 hoje, que é a Zélia, que está com 98 anos, está viva a Zélia ainda, e o Loneville com 101 anos. Uau. E todo mundo ainda pensa que eles foram fundadores da igreja, mas não, quando eles vieram, já era um pouquinho maior assim. É interessante que durante toda essa história, uma coisa que vai ficar bem marcante, além de missões, né, que a gente vai falar nas próximas décadas muito sobre missões, mas esse foco evangelístico, né? Sempre Sim. que eu escutei histórias, né, mesmo fora desse podcast aqui, nos corredores, com as pessoas mais antigas na igreja, sempre falavam desse foco evangelístico, que fazia realmente muito sentido, não só pela obediência à palavra, mas pela necessidade, porque como vocês falam, não tinha igreja evangélica em Santo André, não tinha igreja batista no ABC, então a colheita era grande ali, né? Tinha muitas pessoas para serem realmente alcançadas, né? E nesses anos, o crescimento da nossa igreja era mais por conversões e batismos do que transferências de membros de outras igrejas. Exato. Porque não tinha outras igrejas. Né? A igreja trabalhava evangelização, tinha muitas congregações. Chegamos a ter, acho que 11 congregações. Uau. E que todo domingo saía grupos para essas 11 congregações Servirem. evangelizar. E lá havia escola dominical e pregação. E aí formavam no crescimento, estava ali conversando com a Dilson, chegamos a contar 13 igrejas filiais que saíram daqui da nossa... Conseguimos lembrar, né? Sim. 13 igrejas. Que bênção, são um filhas privilégio. que estão plenamente atuando hoje em Santo André e tem netos aí que a gente já nem... Essas igrejas já tiveram filhas também. Com certeza. Que legal. Agora, deixa eu fazer uma... Crescimento, evangelização por congregações. Sim. Formavam isso.
Que bênção. Eu queria fazer uma pergunta e talvez vocês podem esclarecer ainda mais para a gente sobre os prédios, né? Eu sei que vocês contaram aqui sobre esse prédio alugado onde era o estoco, né? E ali começou-se a fazer os cultos, né? Mas logo depois, com aquela família alemã, foi doado o terreno da Adolfo Bastos. E aí foi construído ali mais ou menos na época que o primeiro pastor, o Ernesto Correia, ainda era pastor, né? Eu queria que vocês contassem um pouco mais sobre isso, né? O que vocês ouviam dessa época também, desse primeiro prédio, como que foi a construção, como era a igreja naquela época, na Adolfo Bastos. A Eunice veio depois. O pastor Ernesto, eu lembro que no ano que eu nasci, estava terminando a Segunda Guerra. Sim. E o irmão Epaminondas, filho dele, foi um dos pracinhas daqui de Santo André que foi para a guerra e voltou. Foi membro da nossa igreja por muito tempo depois disso ainda. E o ano que eu nasci, não dá para lembrar muita coisa do pastor Ernesto, porque eu era bebezinho. Mas do pastor Liberino eu lembro os puxão de orelha que eu levei dele, apanhar de cinta dele. Era assim mesmo. E os pais falavam para o pastor, se estiver fazendo bagunça... Hoje não pode, hoje tem lei que não pode. Mas a gente era corrigido, mas por isso que a gente ainda está por aqui. E o fruto, um dos frutos maiores, Edson Queiroz de Oliveira. O Edson era triste. Lembra, Eunice? Ele comandava a bagunça e quem apanhava era eu e os outros. Inclusive o irmão dele, o Enéas. O Ezequias já era mocinho, era mais quieto. A Eunice não apanhava porque era menina, mas o Edson e eu, quanta puxão de orelha a gente levava. E nos cultos, para não ter uma ideia, a gente sentava garotado sempre no primeiro banco, mas se começava a cochichar, o pastor Liberino falava, irmão Josias, pegue seu filho Adilson e sente-o ao seu lado. Eu sabia que em casa o chinelo ia cantar. Em casa a gente conversa, né? E não era só comigo, não, mas ele era rígido, mas um homem de Deus. Não tinha um comerciante em Santo André que não conhecia o pastor Liberino. Ele toda semana um folheto. Sim. Um folheto. Não tinha um prefeito, um vereador, um político que não conhecia o pastor Liberino. Esse foi o espírito dele de evangelismo. E quando surgiu a oportunidade, aqui onde nós estamos, era uma empresa química, uma cromadora. Aí começaram as negociações, as assembleias na igreja, alguém era contra, porque como que nós vamos fazer culto num lugar onde só tem química? Os irmãos terem ideia, viemos para cá, era uma linguiça, o prédio bem comprido, e foi para pintura. Você pintava num dia, no outro dia a tinta estava no chão, caía tudo. Lembra, Guilherme? Legal. E aí entrou na negociação a casa que o pastor Liberino morava. Foi a casa e o templo em troca daqui, e o pastor veio morar aqui nos fundos da igreja. Tem um salão e o escritório deles era no fundo. Na frente era cromadora, a fábrica. Ele veio morar aqui. Você imagina o pastor morando dentro da igreja? Ele não tinha sossego. Eu era um que eu que estava todo dia aí também. A molecada vinha tudo para cá. Sim. Eu lembro a dona Débora costurando camisas, calças para os alfaiates aqui em Santo André para poder pagar a escola da Eunice, do Ezequias, do Edson e do Enéas. Era um sacrifício. A igreja não tinha possibilidade financeira de sustentá-los. Uma parte do sustento do pastor Liberino ainda vinha da convenção. Isso eu lembro bem da minha época de adolescente, de jovem. A gente foi crescendo vendo essa dificuldade. E hoje os irmãos veem o que nós temos aqui. Ontem, quando o pastor que pregou pediu aplauso pelos 17... Tem que aplaudir todo dia aqueles 17, porque o sacrifício foi muito grande. Não só os 17, vamos falar o 18º, o 19º. A família do Antenor, que eles não eram crentes, foram convertidos pelo pessoal da nossa igreja. Que bênção. Foi assim. E nessa questão dessa propriedade, pastor, ela recebeu de doação a casa pastoral que você falou,
era na Gertrudes de Lima, uma casa que tinha de terreno 500 metros quadrados na Gertrudes de Lima. Então era um valor significativo. E ele queria, para comprar aqui, ele precisou vender o templo da igreja Adolfo Basto E da a casa. casa. Entendi. Só que a casa tinha um gravame, uma cláusula gravando a cláusula, que não podia vender, a não ser por um outro imóvel com gravame. E não é que ele descobriu isso, foi atrás, lutou, conseguiu transferir o gravame daquela Gertrudes de Lima Uau. para esse prédio daqui. Esse prédio aqui está com gravame, Que não pode ser vendido respeitando o doador daquela propriedade. Aí compramos aqui à vista. Uau. Que imenso. Interessante. também. Voltamos às raízes. Começou a 50 metros daqui e voltamos para cá. Verdade, verdade. E aí começamos a orar, porque a igreja rapidinha cresceu, centro da cidade, perto da estação, e aí vamos comprar a casa do lado, vamos para a casa do judeu aqui embaixo, vamos orando, e foi orando, e Deus foi acrescentando os imóveis todos, e a igreja tem esse patrimônio aqui hoje, que eu creio incalculável. Amém. Amém. E uma coisa, tem algumas propriedades aqui que a igreja tinha o dinheiro para comprar. Não vamos entrar em detalhes, mas fomos impedidos por questões outras religiosas. Sim. A gente nem imagina, né? A gente vê inaugurando agora o Espaço Gerações, nem imagina a Pois é, história por trás de tudo isso, né? Até Que chegar até bênção. aqui, Como né? como é bom saber mais disso. Agora, mudando um pouquinho de assunto, mas outra curiosidade que a gente tem, como que eram os louvores naquela época, que vocês lembram, assim, no começo? Porque hoje, os adolescentes, né, a gente vê que tem uma música mais agitada. Como que era antigamente? Qual a lembrança de vocês? Era meio... Posso falar? Pode Só falar. eu que estou falando. Não, Fala um pouco, hoje Guilherme. tem bateria. Mas se colocasse bateria, você seria excluído da igreja. Não podia. Não. Não podia. Ó, só a gente cantava os hinos do cantor cristão. Só do cantor. Às vezes punha a classe dos, olha só, os cordeirinhos de Jesus. Você imagina, tudo dando cabeçada um no outro, cordeirinhos de Jesus. Na escola bíblica a gente cantava, né? Eu não quero pecar, vou servir ao meu Deus, lá. Não era assim, mas um só. Mas só a criançada cantava um corinho. Até na união intermediária era hino, eram os hinos, só hinos e os hinos. O Guilherme falou da bateria. Tem o meu irmão, hoje infelizmente ele não está na igreja mais, e ele começou um grupo, tocar com duas pessoas da Assembleia de Deus, e vieram num culto aqui na igreja, de jovens, e trouxeram uma bateria. Imagina. A casa caiu. Isso é coisa do Satanás. E não só a liderança, mas a igreja não aceitava de jeito nenhum. Era natural. Mas as coisas Era vão... natural. A mentalidade também era muito diferente. Sim, sim. A coisa hoje desenvolveu muito. Palma não tinha. Não tinha palmas. Aleluia, glória a Deus, nem pensar. Não tinha. Imagina. Era bem assim, batista mesmo. Ainda tem algumas igrejas batistas que são dessa maneira. Quando nós vamos, o nosso grupo, o Ministério da Adoração, é convidado, quando eu sei que é uma igreja mais tradicional, os pastores pedem para mandar as letras dos hinos primeiros, e a primeira pergunta, tem bateria no playback? Eu falo a verdade, alguns têm, mas ela destaca muito. Alguns destacam, então tira esse hino. Ainda tem isso, ainda existe. Mas nós começamos a descobrir que os louvores lá fora, no exterior, já eram, há muitas décadas atrás, já eram mais, vamos dizer assim, mais alegres, mais avivados. E uma pena, fala assim, está o Márcio aqui do nosso lado. Quantas vezes eu falei para você, Márcio, bota alguns hinos para cantar. A gente tem saudade dos hinos. E os cânticos são ótimos.
As letras são lindas. profundas, né? Muitas vezes eu e o Márcio, a gente analisávamos algumas letras que estavam fora do contexto bíblico. Eu e o Márcio pegávamos, olhávamos, isso aqui não dá, vamos, tá, e chegamos à conclusão que alguns cânticos muito bonitos, o Márcio nem chegou a passar com a igreja. Lembra, Márcio? E a gente colaborou para ter essa transição. E na época do pastor Edson, então, aí o negócio, não é que degringolou, aí que o negócio foi crescendo mesmo, a juventude foi crescendo. Nós chegamos a ter de sábado à noite, aqui em culto de jovens, com 500, 600 jovens. Sim. Incrível. O pessoal aquela música Solta o Cabo da Nau, começavam a cantar lá em cima, a galeria, ela balançava. A gente estava lá, não pula que senão vai quebrar. Sim, sim. Era um negócio bem... Mas a igreja cantava com alegria, com entusiasmo, os hinos do cantor cristão. Era prazeroso, realmente, ao que tínhamos, era prazeroso cantar. Era com o órgão, e eu me lembro que o que tinha era um conjunto, que tinha um violão, uma sanfona, dois violões e uma sanfona. Sim. Era isso que tocava todo domingo. O especial era esse conjunto Sim, sim. que tocava e o coral. O coral cantava todo domingo, era Que legal. sempre. Vamos já aproveitar e conversar sobre o coral, porque eu estava conversando um pouco com vocês antes da gente começar e vocês mencionaram, né, que o coral deu início ali na década de 50, né? 50. E é o coral mais antigo, né, aqui da região, que continuou por anos e anos e anos, abençoou tantas igrejas, né, tantos lugares. Aqui a nossa igreja, nós inclusive temos vários vídeos, né, assim, que nós encontramos aqui nos arquivos da igreja, já até colocamos ali no telão, de algumas apresentações do coral. E eu queria que vocês comentassem um pouco como que era ouvir isso assim ao vivo, né, os corais de antigamente. Isso tinha. Você que é a Existe- sua família que começou existiam tudo. 2 inários, além do cantor cristão. Um era o Coro Sacros e o Antemas Celestes, as 2 publicações da JUERP, Junta de Evangelismo dos Batistas no Brasil, era a Casa Publicadora Batista. Então, o coral cantava essas músicas e alguns hinos do cantor cristão. Não existiam playbacks, era tudo com instrumental ao vivo. E a dificuldade, imagine, a maioria das pessoas que cantavam no coral eram os mais idosos da igreja, não eram os mais jovens. Aí, com o tempo, surgiu o coral jovem na igreja também. Outro ritmo, na época do pastor Edson, mas o coral nunca parou. O primeiro regente foi meu pai, depois a dona Débora, a mãe da Eunice, depois veio um irmão lá de São Miguel Paulista, lembra que ele trazia a sanfona dele? Ele ensaiava com a sanfona o coral. Me foge o nome dele agora. Não lembro o nome dele assim, mas ele ficou alguns anos, depois voltou a dona Débora de novo, depois veio o Linoel, depois entrou o Samuel, depois voltou o Linoel, depois saiu o Linoel, o Samuel pegou, saiu o Samuel, veio a Alcideia, saiu a Alcideia, e agora Aquele que era voltou do Herdeiros do Rei. o Alberto, que já é falecido, do Herdeiros do Rei. Dirigiu o coral por algum tempo e o Samuel reassumiu. Mas tudo começou lá atrás com o meu paizinho lá. Que legal. E então é bom. De geração em geração, o coral foi permanecendo, né? Aí surgiu o primeiro grupo masculino aqui na igreja que chamava Córdios de Ouro. Lembra? Esse eu não esqueci, não. Eu não fazia parte, não. Estava nesse. Eu me lembro. Não, era uma turminha boa, cantavam bem também, viu? Estou para dizer que cantava Pastor melhor. Gilson, né? Pastor Gilson também participou. O Gilson Breder, que faleceu há pouco tempo, ele participou desse grupo. Era o Gilson Breder, o João Batista Ciêncio, que já faleceu também, o Demétrio, o meu pai. Tinha uma turma, o Xavier fazia parte. Tinha uma turma boa aí. E a música sempre foi uma das prioridades na igreja também. Eu lembro quando a igreja comprou o primeiro órgão eletrônico. Aquilo era uma novidade. Só quem tinha órgão eletrônico era a Catedral Presbiteriana, a primeira igreja batista de São Paulo,
e lá onde nós estudamos. Você estudou lá no Pará, no sul, né? Não, lá no norte. No Pará. Eu estudei aqui em Atibaia. Com Ari Balbeck, ele vinha com as equipes de evangelismo, ele trazia um órgão Hammond. E o órgão Hammond era adaptado, com 4 rodinhas, ele punha no corredor da igreja, sentado, ele vinha tocando, o órgão vinha andando. E aquilo foi me dando curiosidade. Eu falei, um dia eu vou tocar esse negócio. Eu fui para o acampamento Palavra da Vida, só para uma hora sentar naquela. Sentei um dia lá no órgão, pedi para ele, liga aí para mim, o Ari Balbeck, fundador da Palavra da Vida. Comecei a tocar, ele falou, gostei de você. Ele foi embora para os Estados Unidos e eu fiquei como organista da Palavra da Vida. Que legal. Foram 10 anos onde eu organizei o primeiro quarteto da Palavra da Vida, primeiro trabalho com voz masculina, e dali para frente só ajudei a organizar um coral, fiquei 3 meses dirigindo a Igreja Batista de Vila Alpina, passei o bastão porque eu me especializei com o trabalho com vozes masculinas. E desde os meus 16 anos, agora eu estou com 79, sempre com grupos masculinos. Aqui na igreja nós tivemos um quarteto, que era o pastor Samuel, eu, o Gilson Breder e o Roberto Baglione. Lembra dele? 8 anos ficou o quarteto aqui na igreja. E eu tinha uma loja de instrumentos musicais, não tinha tempo para ensaiar em lugar na igreja. A gente ensaiava sábado às 7 horas da manhã na minha loja. A loja abria às 9, a gente ensaiava das 7 às 9. Então a música sempre foi num crescendo, melhorando a qualidade. Vieram outros irmãos. O Márcio já está mais de 15 anos com a gente aqui também. E hoje a música é boa na igreja, é ótima. E ainda estamos ajudando. Estamos aí. Bom, antes da gente continuar aqui com o próximo bloco, eu queria agradecer a todos que estão interagindo conosco lá no chat do YouTube, né? Nós temos dezenas de pessoas aí acompanhando, muitas delas demonstrando aqui o carinho que tem pelos 3 aqui, né? E dizendo o quão bom é ouvir essas histórias, né? A gente navegou aqui pela década de 40, pela década de 50, pela década de 60, já com o coral bem estabelecido. E agora eu queria conversar com vocês, nesse próximo bloco, sobre a década de 70 em diante, principalmente 70 e 80, né? Conversando com vocês, ouvindo sobre a história da igreja, vocês enfatizaram muito o esforço evangelístico, né, que tinha ali naquela época, desde o pastor Liberino. E eu queria perguntar especificamente agora para o pastor Guilherme, porque antes desse nosso podcast ele estava mencionando como cada pastor teve uma marca em especial, né? E ele comentou um pouco sobre o próprio sogro, né, e o quanto que ele tinha esse esforço evangelístico. Queria que você compartilhasse um pouco com a gente. Ok. Eu vim para cá, para a igreja, adolescente. Meu irmão, ele foi evangelizado por seu chefe e ele chegava em casa num entusiasmo tremendo, de alegria. E eu ficava só olhando, mas eu ficava meio assim porque eu me considerava um camarada bem religioso, porque eu estudava no Liceu Coração de Jesus em São Paulo. Mas toda a família se converteu. E ele sempre me convidando, mas um dia ele disse, olha, vamos num trabalho, tem um trabalho da mocidade, um trabalho bonito lá, vale a pena, vou te mostrar, você vai gostar. Aí ele falou, mas lá vou dizer uma coisa para você, tem uma moreninha lá, linda, só tem um problema, ela é filha do pastor e ele é bravo. Confesso que eu vim aqui por causa da moreninha, mas Deus tinha algo muito melhor para mim, Jesus Cristo. E naquele dia, continuei vindo, o irmão Demétrio me recebeu na mocidade, de braços abertos, e crescemos juntos, nossa família cresceu juntos, os filhos cresceram juntos, foi algo tremendo. E Edson... Aí entrei na família da Eunice, o Edson era pequeno, carregava o Edson na garupa da minha bicicleta para ir pescar, ensinava a pescar e andava, fui crescendo com ele. E a gente via, ele era aquele que não seria, a nível dos pais, o pastor da família,
porque, como diz o irmão disso, era um sapeca. Ninguém imaginava. Ninguém esperava. Mas foi o único que foi chamado para ser pastor, Uau. né? E aí me lembro o crescimento dele e, como eu disse, pastor Liberino era um evangelista por chamado, por natureza. E o pastor Edson, por chamado, ele era evangelista, mas o coração dele estava em missões. E um dia caiu na mão dele o livro do Dr. Oswald Smith sobre missões, o clamor do mundo. E ele ficou entusiasmado e aquilo mudou a vida dele, mudou a vida da nossa igreja e a visão que Deus colocou no coração dele. Então ele passou a implantar na igreja a oferta missionária de fé. Foi quando começou a trabalhar nesse sentido com a igreja. E a igreja então passou a começar essa adoção de missões, evangelismo e missões, evangelismo e missões. Então, aí já estava naquele tempo de começar a sucessão pastoral. Então, o pastor Liberino já pensava realmente em que o Edson fosse seu sucessor. E assim o foi. E ele trabalhou na igreja um bocado de tempo, né? E daí ele foi para o navio Doulos. Chamado lá, parou aqui a igreja, foi para o navio Doulos. Viveu uma experiência missionária lá. Vivendo aquilo que ele estava pregando. E aí ele voltou, foi para Curitiba, ficou um tempo em Curitiba, voltou para os Estados Unidos, e aí dos Estados Unidos foi o tempo que voltou para cá. Eu tive o privilégio e a honra, desde o pastor Liberino, andar coladinho com os pastores. Tive esse privilégio. Por estar com a namorada, então estava com ele. Estava sempre ali perto. Sempre ali perto. E aí, realmente, ele passando as coisas para mim, fui crescendo nesse sentido. E com a amizade do pastor Edson, dos meninos, todos andavam juntos. Aí Adilson, então essa turminha, Adilson, Gilson, pastor Edson, todos andávamos juntos, crescendo juntos. E a obra missionária, a igreja, foi crescendo, aí veio o templo, o pastor Edson trabalhando-se daí, e passei todas as sucessões pastoral, do pastor Liberino para cá, todas as sucessões pastoral, fiz parte delas, e Deus deu essa graça e essa alegria para mim, né, nesse tempo todo. Só E o complementando, pastor Edson, a visão dele era a visão missionária, e o pensamento dele era deixar que Deus colocasse aqui no seu lugar um pastor com a visão missionária. Tanto assim que na sucessão, as orações que a igreja tinha é para que Deus mandasse um pastor com visão missionária. E aí Deus foi falando conosco que mandaria um jovem com visão missionária. E Deus foi além, mandando o pastor Marcos Grava. Amém. Só complementando, Guilherme, estava lembrando quando o Edson implantou oferta missionária de fé, a reação contrária que houve na igreja, lembra? Mas como? A gente já dá o dízimo, isso e aquilo. E além da igreja, quando nós começamos a enviar missionários, a própria Convenção Batista foi contra a igreja. Uau. Fizeram campanha contra. Porque não, vocês têm que mandar as ofertas para nós que nós mandamos. Ainda bem que nós desobedecemos. Ainda bem. Mas foram tempos difíceis. Sim. Difíceis. A primeira transição do pastor Liberino para o Edson foi, como a gente disse, o pastor Liberino, um homem de Deus, bem tradicional, o Edson,
já com uma visão mais diferente, que eu já citei agora há pouco. Aí a igreja deu um boom, assim. E daí, de lá para cá, foi só crescimento, crescimento. Sim. Chegamos aí com esse número de missionários. Uau. Um pouco dessa história a gente viu na abertura da conferência missionária recentemente que a gente teve, né? E eu queria perguntar para vocês se vocês lembram como foi a primeira conferência missionária da nossa igreja, que foi em 1978. Eu nem me recordo. Eu lembro que foi festa, não lembra especificamente? Fala então. Olha, foi um culto diferente, Algo novo, né? algo novo. Foi novidade, né? Não só para a nossa igreja, mas para as igrejas que se fizeram representar nesse dia aqui. Eu lembro do pastor Raimundo, da Igreja Batista do Curuçá, que veio nesse culto de missões e foi dada a palavra a ele. Ele não foi o preletor da noite, eu não me recordo quem que foi, mas ele disse que nós estávamos fazendo o que Jesus disse: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse ide, associação, convenção, isso, aquilo, ide. Ele colocou na nossa mente, individualmente. Mas quem é a igreja? Sou eu, é o Guilherme, é a Eunice, pastor, você, Márcio. Nós somos a igreja. A bandeira é batista, mas a bandeira de Cristo está acima, a maior. Então foi um tempo difícil. A primeira missionária foi a Sônia, não foi? O Wilkerson. Depois foi o Elias, lembra? Sim. Lembra que o Elias foi? E eu lembro até que o Edson falava nas reuniões do Conselho missionário tem que ir para o campo para sofrer. Aí alguém, Bartimeu, falou para ele, não tem que sofrer não, nós temos que dar aos missionários condições dignas deles fazerem o trabalho. Mas a primeira ideia era essa, não, missionário tem que sofrer, porque o exemplo que nós tínhamos dos americanos que chegaram aqui, eles apanhavam da polícia, apanhavam dos que perseguiam, era complicada a situação. Então a ideia que nós tínhamos de missionário era essa, nós o Brasil, né? Não a nossa igreja. Aí foi mudando o conceito. O próprio Edson mudou um pouco o jeito de falar. O Edson era assim, tá. Ele falava primeiro para pensar depois, no começo. Mas com o tempo ele foi ganhando bastante experiência. Sim. E foi consolidando. E a nossa igreja serviu para o Brasil. Sim. Hoje tem muitas igrejas fazendo o que nós fazemos. Sim. Nós somos exemplos. E ainda se despertam outras igrejas ainda com o exemplo que a nossa igreja faz. Eu escuto muitas histórias assim, dos meus pais e de outros irmãos aqui da igreja, do tamanho das conferências, né, de vários dias que aconteciam, pessoas que vinham e dormiam no prédio da igreja, né, para participar, vinham de outros estados, né? E às vezes as conferências nem mesmo eram na igreja, às vezes até em outros locais, né, para conseguir ter mais pessoas, né? Espaço maior, né? Nós fizemos no Dela Antônia, fizemos no Aramaçã, e aqui tem esse conjunto de prédios aqui atrás da gente, que era uma indústria. A indústria fechou, por alguns anos nós fizemos a convenção aqui. E teve uma reunião que eu nunca esqueço, foram 220 e poucos batismos, lembra? Num domingo? Foi. Aqui. O fechamento de uma campanha. Um fechamento de campanha. Só num dia. Isso mesmo. Tinha mais pastor do que gente batizando aquele dia. Né? Uau. Foi. Então, para vocês terem uma ideia do que já foi feito, o que estamos fazendo e quanto nós podemos fazer mais por missões. Muito mais. O próprio Ministério da Adoração, o foco dele era cantar só nos 50 anos. Aí o pastor Bartimeu falou, não, porque o Bartimeu trabalhava comigo no Palavra da Vida. Sim. Falou, o que você aprendeu lá, que você viajou, que você fez, você vai querer, montou aqui só para uma vez? Some daqui, vai cantar na rua. E nós fizemos isso. Sim. E o número de decididos, não precisamos dizer através do Ministério da Adoração também, é alto. Sim. E eu brinquei com a igreja no sábado, citando o versículo de Paulo, acabei a carreira, guardei a fé e esperei. Acho que todo mundo falou, vai parar. Falei, essa seria a nossa vontade. 35 anos,
aposentadoria, não? Uhum. Idade, 79? Vamos parar. Aí eu complementei, não, mas enquanto eu estiver andando, ter voz, mente boa, vou continuar escrevendo os hinos e vamos para frente. E essa é a ideia da nossa igreja, sempre um passo mais, sempre um passo Amém. mais a cada dia. Bom, Começou a crescer muito e o pastor Edson começou a trazer preletores dos Estados Unidos. Ele trouxe, inclusive, o irmão de Oswald Smith. trouxe o irmão dele. Veio aqui e nessas conferências, nós fizemos conferência lá no Celso Daniel, no Parque Celso Daniel. Tinha um salão podia usar. No ginásio. Sim, sim. Então fizemos uma festa com barracas para tudo quanto é lado e o culto. Aquilo ficou tremendamente lotado. Bom, os meus pais entregaram a vida para missões em uma dessas grandes conferências viagem, também, né? Realmente traziam muito impacto, né? Missionários sendo enviados, membros sendo capacitados para o envio, né? Realmente missões começou a crescer, ganhar uma nova proporção, né? Mas eu queria fazer uma outra pergunta aqui. Sempre que a gente fala sobre esse momento, sempre os irmãos contam sobre a história do prédio aqui, quando a igreja se mudou para cá, construiu o novo prédio, né? O prédio aqui, esse novo espaço de culto. E eu queria que o pastor Guilherme contasse um pouco como que foi isso, que época que isso aconteceu, quais foram os desafios e como que isso andava lado a lado com esse avanço missionário também. Realmente isso daí foi, a igreja não tinha todo financeiro para bancar à vista, e realmente começamos já a buscar pessoas para poder fazer a planta, e não tínhamos. Enfim, conseguimos um engenheiro que tinha saído da casa de recuperação em Belo Horizonte. E foi ele que Deus usou para fazer o templo aqui, desta forma, ocupando o espaço todo aqui. Aquele homem veio para cá, naquela situação, saindo de lá, e eu louvo a Deus pela vida dele. Eu lembro bem dele. Eu lembro dele. Ele Irmão fez Klaus. Ele fez o desenho e um outro detalhe. Como eu sou ligado à música, a som, veio o Dr. Deonero de Campinas, lembra? Sim. Fez o projeto sonoro da igreja. E a igreja, quando construiu, não precisava de microfone, não tinha alto-falante, nada. Você falava aqui, lá no fundo da galeria, todo mundo ouvia. Mas aí tivemos que aumentar a galeria, o espaço, o projeto foi embora. Aí ficou ainda a concha acústica que ajudava. Tirou a concha acústica e matou o projeto sonoro da igreja. Sim. Hoje tem tecnologia que substitui isso, mas naquela época não tinha, não. Era Em alguns vídeos a gente consegue ainda ver a concha que tinha atrás, né? Era na garganta mesmo. E aí, bom, realmente isso daí. E aí Deus, para fazer o templo, contratando empresas para fazer, 3 empresas apresentaram e nós buscamos, oramos tudo mais, e Deus orientou o valor menor, muitos questionamentos, mas ajustamos com essa empresa. Só a estrutura, não? Só a estrutura, toda a estrutura. A estrutura de aço. E realmente a empresa foi ficando mal das pernas, mas ela conseguiu cumprir. Quando ela terminou, entregou, no mês seguinte ela entrou em falência. Uau. Deus sustentou até lá. Aí era questão de construção. Veio um empreiteiro, não conseguia tocar a obra. Nós fizemos. Aí alguém levantou e falou: esse Vamos bigodudo aí, irmão Zezinho. E ele topou. Nunca tinha feito de construção nenhuma, aceitou construir a igreja. E ele foi o construtor da igreja. Posso falar um pouquinho da construção, Guilherme? Por isso que ele falou tudo. Por isso que o pastor Grau falou que ele conhece
todos os parafusos da igreja. Sim. Conhece mesmo. Conhece, né? de fato. E aí Deus sustentando, precisa isso, Deus não tinha dinheiro, mas quando tinha, estava lá para pagar. Ó, Né? E aí Deus foi suprindo tudo isso daí. Eu sei que você quer falar, pode falar. A parte de alvenaria, paredes, reboco, os membros da igreja saíam do serviço 6 horas da tarde, a gente vinha para cá e levantamos, íamos fazendo. Sábado, as senhoras da igreja ficavam na cozinha, a gente trabalhava o dia todo levantando. Eu trabalhei de pedreiro, nunca tinha sentado um tijolo na minha vida. E eu lembro que a concha acústica eu ajudei a fazer, e foi duro de derrubar aí quando fizeram. sim. Então era um trabalho, os membros fazendo. Que lindo. Eu lembro, e nós alugamos aqui, onde tem o Correio, Sim. tinha um clube aqui, era o Panelinha, não era? Era o Panelinha aqui. Era o Panelinha. Panelinha. De domingo nós alugávamos para fazer os cultos, e os homens ficavam trabalhando aqui, tinha a escola bíblica, as mulheres iam para lá, as crianças, uma equipe ficava a fazer o almoço e a gente trabalhando. Teve um sábado que as paredes estavam mais ou menos 50% e abertas. E viemos para o culto de manhã e deu uma tempestade que a água entrava de todos os lados assim. O Edson foi para o púlpito e falou: irmãos, lembra quando Jesus acalmou a tempestade no mar? Vamos orar? O Edson orou e disse: Senhor Deus, faça cessar essa chuva porque nós queremos te louvar. Fez assim, ó. Olha só. Teve os milagres aí. Sim. Só vendo mesmo para acreditar. Milagres. Uma outra coisa que eu me lembrei, até pergunto para a Nice, se ela puder responder, eu lembro que comentava muito sobre o prédio do Resto também, né? Durante todo isso esse daí que eu avanço ia comentar missionário. agora. Então, esse tempo, porque aí voltando também para missões. O Edson também era forte de missões. Alguém reclamou: olha, vamos apressar a construção desse prédio aqui, pegando dinheiro de missões. Sim. Menino, Não podia. levou uma lambada, porque tudo para missões. O resto, nós construímos o prédio. Se sobrar dinheiro, Se nos diz. sobrar o resto, aí compra tijolo. Aí compra, mas tudo para missões, não se mexe no dinheiro de missões. E mesmo assim avançamos tanto, né? Mesmo com o resto, Aí Deus dando os Deus recursos, foi né? honrando, né? Mas sabe de onde veio esse resto? Você lembra, Guilherme? O pastor ia para o púlpito e dizia: olha, amanhã não tem areia, não tem cimento, não tem tijolo. Como que nós vamos fazer? O Edson tinha um Corcel, lembra o carro? Ele falou: está aqui a chave, o documento, pode vender e usa o dinheiro. Um veio, deu outro carro, outro veio, dava aliança, dava relógio, dava isso aqui. Vendia, se fazia tudo e se trabalhava. Estava acabando, apareciam outros irmãos com doações e assim. E chegamos no que chegou. Tínhamos comentado, então, agora vamos conversar um pouco sobre essa década de 90, anos 2000, né? Muita coisa acontecendo. Nós tivemos alguns pastores também servindo aqui na igreja na década de 90, alguns como titulares, outros como interinos, né? E depois, no ano de 2005, o pastor Edson retorna para esse segundo momento dele aqui em Santo André. E com ele, creio que muitas novidades também, né? O que vocês poderiam comentar um pouco sobre isso? Trouxe. Quando ele retornou, foi quando ele trouxe os estudos para a igreja do livro do Rick Warren. Aí aplicou em toda a igreja, com grupos, acho que tinha uns 40 grupos, uma coisa assim. Foi quando houve 132 batizados lá no Celso. Não, foi aqui onde estão os prédios aqui. Lá foi mais de 200 aquele dia. Foi E eu lembro desse dia, eu já estava agora. Você já estava aqui, né? Você já estava aqui. Então, aí começou. Depois, continuaram os trabalhos nesse sentido, e aí Deus deu a visão para ele de lançar no Brasil todo. Ele tinha muito, a visão dele era levar a visão de missões aos pastores. Então, ele viajava muito ao Brasil, às igrejas, para ministrar a líderes, a pastores.
Então, ele tinha um conhecimento muito grande. Então, ele teve a visão de escrever 40 dias de jejum e oração. E Deus deu a ele, cada ano, ele escrevia um tema. E ele descrevia, dia por dia, os 40 dias. O texto, as perguntas, os ensinos, os missionários a levarem oração, e tudo isso daí, dia a dia, e a igreja acompanhando, os grupos acompanhando. E aí, implantando no Brasil todo. Então, eu não me recordo, mas eu creio que chegou a uma tiragem de 100 mil exemplares desses 40 dias de jejum e oração. Sim. Eu encontrei igrejas lá no Pará que faziam também a campanha. Fazendo campanha, levava as igrejas, não só nossa igreja orando, firme nesses 40 dias, porque ele fazia um movimento alegre muito forte, e entusiasmo com todos. E aí realmente levantou uma equipe enorme e começou a aplicar isso, e foi realmente o Brasil todo, realmente eu creio que ficou envolvido nesses 40 dias de jejum e oração. E um dos livros que ficou marcante foi o livro quando ele falou sobre família. 40 dias escrevendo ali sobre família, oração, jejum, foi algo indescritível. Eu me lembro, como criança, como adolescente, de fazer as devocionais dos livros, assim, após o jantar, com a família, a gente sempre orando, fazendo as devocionais. Então, toda a igreja participava realmente, né? Exatamente, era isso daí. Então, esse foi um tempo, assim, que a igreja vibrou muito, levou o Brasil a vibrar, a igreja ficou conhecida também, Sim, através dele, o Brasil todo. E a igreja continuou avançando. sim. Avançando. Me lembro também de outros materiais literários, né, que o pastor Edson escreveu, que abençoaram a nossa igreja, e outras. Lá no seminário eu conheci alguns irmãos que tinham lido o livro A Igreja Local e Missões, né? Um livro que o pastor Edson ensinou muito sobre missões para outras igrejas também, né? Então, ele escrevia bastante, né? A Igreja Local e Missões, realmente acho que a faculdade de São Paulo usava isso daí. Muitas igrejas usavam isso daí, a faculdade usava realmente instruindo. Ele escreveu sobre culpa, perdão. Sim. Escreveu um montão de livros aí, realmente, que abençoou muito o povo de Deus. O primeiro livro que ele escreveu foi Missões, Tarefa da Igreja Local. Foi o que impactou bastante, né, Guilherme? Lembra? Sim, porque essa visão dele passou a mudar a visão, porque tinha convenção, então que a missões era trabalho da convenção. E aí ele falou, não é. Foi aí onde que dava a diferença dele. É tarefa da igreja. É tarefa da igreja. E aí ele escreveu o livro e batalhou em cima disso daí. Vocês falam o que quiser, mas você quer comparar quem está dando mais dinheiro para missões? Qual a igreja que está dando mais dinheiro para missões? E aí ele só pegava a oferta missionária de fé e ia na estratosfera. E não só isso, mas também os vocacionados, né? Eu me lembro de participar de grupos de vocacionados e tantos outros irmãos que foram capacitados desde adolescentes, né? Ali, para serem enviados futuramente como missionários, né? Então, esse trabalho era muito bem feito aqui, né? Sempre tem essa visão. Ainda muitas coisas nós falhamos porque era tudo início. Sim. Então, nós estávamos iniciando. A nossa missionária sofreu conosco, coitada. Mas ela está firme até hoje. Sim. Está firme, né? Porque era a primeira, então nós foram aprendendo também, né? Aprendendo com ela também. Então hoje, a visão hoje para enviar um missionário para o campo é completamente diferente quando começamos mais estruturada, né? Mais estruturada hoje. Não se envia o missionário para o campo, se envia para o campo com assistência médica, né, com sustento, o registro, aposentadoria, tem todas essas garantias. Esses cuidados, né? Cuidado missionário. Então, se ele volta, ele tem
garantia do futuro, o que não tinha. E muitas Sim, igrejas sofriam com isso, Sim. muitos. Mas é interessante ver como Deus nos ajudou assim, orientando e em tantas áreas da igreja houve crescimento, né? Não apenas numérico, mas assim, crescimento de amadurecimento, né? Tantas áreas sendo amadurecidas, né? E com certeza, penso nos futuros anos, o tanto de coisa que a gente ainda não vai aprender como igreja, né? Exatamente, exatamente. Eu creio que o tempo vai mostrando, Amém. a gente vai vivendo, vai crescendo e Deus vai mostrando. Quanto mais próximos de Deus, né? Aí Deus vai mostrando e nós vamos, vai revelando. E a igreja vai crescendo, Amém. vai abençoando. Amém. Aproveitando, falando dos dias de hoje, né? Então, desde 2017 o pastor Grava chegou. E eu queria perguntar para vocês o que vocês têm visto nas marcas dessa nova fase, né? Contem um pouco para a gente sobre isso. Sobre o novo tempo, né, que estamos vivendo. É um tempo precioso, realmente, que nós estamos vivendo, sob a direção do pastor Marcos Grava. E quantas coisas ele já fez aqui, quantas coisas já mudaram, quanto a igreja cresceu, quanto a igreja evoluiu. Isso daí, para nós, é motivo de muita alegria, porque nós estamos fazendo parte, estamos com ele nessa empreitada, né? É parte nossa, nós temos que fazer também para ajudá-lo. E Deus tem sido fiel, tem honrado, eu acho, a vida do pastor Grava, e nós estamos com ele. Que legal. Bem nesse sentido, né? Mesmo com o pastor Edson, quando ele retornou, houve muitas mudanças. E a igreja foi se ajustando a isso. Adaptando, né? Adaptando isso. Sim. Quanto mais quando um homem em plena vida e saúde, Deus leva. Você fica, não dizer perdido, mas o que vem agora? Qual o novo que vem agora? Quem que vem agora? Será que vai a entender a visão da igreja, de missões, de crescimento, de como nós estávamos? Porque a igreja estava em vento em popa quando o Edson partiu. E Deus honrou. Deus honrou o pastor Edson. Honrou a igreja que se botou de joelho, orando, de joelho, vigílias, clamando para Deus mandar um servo obediente a Ele, na visão da igreja de missões. Eu tive o privilégio de estar na direção da igreja nesse tempo. E Deus me falou que ia enviar um jovem com a visão missionária. E Deus, quando o pastor Grava veio aqui falando à a igreja não teve dúvidas. Simplesmente acolheu, porque essa era a direção de Deus. E eu creio que eu não vejo outro pastor que tenha no coração mais missões no coração do que o pastor Grava tem. E isso ele traz para a igreja. E a igreja vai avançando. E vai evangelizando, porque dentro da visão de missões, num todo da igreja, dele, orientação a todos os outros pastores, tem a palavra verdadeira que transforma vidas, transforma corações e Deus faz milagres. Amém. Realmente, para acompanhar o Edson era difícil, porque ele andava a passos largos, lembra? Quantas vezes nós saímos com ele para algumas igrejas aqui nas proximidades e a gente não sabia, ele ligava, amanhã o conjunto está comigo em tal lugar. Mas como? Você não falou nada? Se vira. Era assim. E tinha que ir.
Mas eu confesso que para acompanhar o gravo é um pouco mais difícil também. Ele é grandão, os passos dele são mais largos Mais ainda. largos, né? Difícil de acompanhar, mas estamos acompanhando. E o importante é que a igreja está respondendo Sim. ao ministério do pastor Grau. E a gente vê que realmente ele é um homem de Deus. Ele, os demais pastores que vieram compor a equipe, se a gente não tem nem como fazer comparativos, dizer um é melhor que o outro, não. São todos homens dirigidos por Deus mesmo. E a gente tem que agradecer a Deus por essa liderança que nós temos. A experiência que eu tenho de mais quase 900 igrejas que a gente passou nesses 35 anos, a gente já viu de tudo. Igrejas ótimas, igrejas excelentes, igrejas ruins, péssimas, lideranças assim que a gente se perguntava o que eu vim fazer aqui. E a cada vez que eu venho à igreja, e graças a Deus todos os domingos eu estou aqui. Os últimos 5 anos foram de muito sofrimento de saúde para mim, mas eu não perdi 2 ou 3 domingos que eu não tinha condições de vir. Mas eu estava ali na internet. E vendo a coisa, eu falei, não, eu vou escapar dessa, vou sair dessa. E saímos. E estamos aí, fazendo parte. E graças a Deus, oro todas as madrugadas pela liderança da igreja, os pastores, funcionários, todos os líderes de ministérios, pequenos grupos. Eu comecei a acordar às 3 horas da manhã, não sabia para quê, do nada. E ficava acordado. Um dia eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a orar. E olha, gente, acorda às 3 também, que o tempo é ótimo, viu? Silêncio. Ou ninguém perturba, não tem barulho, não tem rock no vizinho, não tem criança gritando. Eu vou para o meu cantinho, falo com Deus e Deus fala com a gente. Podem ter certeza. Sim. E o sucesso dessa equipe que temos hoje aqui na igreja é porque a igreja ora. Sim. É porque a igreja ora. Se nós não dobrarmos os nossos joelhos, o negócio não caminha também não. E a gente tem que dar graças a Deus porque temos lideranças fortes, exigentes e aquela velha história, né? Fala quem pode e obedece quem tem juízo, né? Bom, está sendo muito bom esse bate-papo, mas já estamos chegando ao fim, né? Nosso tempo aqui de conversa. Bom que está tudo gravado, então aqueles que não puderam assistir com certeza podem rever aqui, né? Mas eu queria concluir essa etapa fazendo uma pergunta para cada um e que vocês compartilhassem assim, a resposta em poucas palavras, né? Então, a primeira pergunta eu vou fazer aqui para os nossos 2 irmãos, né? E a Denise vai fazer para a nossa irmã Nice. E eu tenho aqui uma pergunta, em poucas palavras, Adilson, qual mudança positiva você mais percebe assim na igreja nesses últimos 10 anos? Crescimento espiritual. Bênção, crescimento espiritual. Muito bem. Pastor Guilherme, pergunta para o senhor. Na sua opinião, o que nos mantém firmes como igreja local nesses 85 anos? O que nos manteve firmes nesses 85 anos? Bom, vou voltar lá atrás um pouquinho. Nesses 85 anos, nós tivemos, se eu não me engano, 8 pastores. Pastor Ernesto da Correia de Araújo, pastor Liberino, Juvencio Liberino de Oliveira, depois veio pastor Edson, depois veio o pastor Ari Cabral, depois veio o pastor Levi Correia de Araújo, depois veio o pastor Bartimeu, depois novamente o pastor Edson. E agora o pastor Gravo. A pergunta era? O que nos manteve firmes nesses 85 anos? Nesses 8 pastorados, nós passamos grandes lutas, imensas vitórias, mas o que nos sustentou foi pregar a palavra de Deus.
em não torcer a palavra, não ter medo de dizer do púlpito: pecado é pecado. Jesus Cristo é o único que salva. Amém. Agora, Eumanice, se você pudesse dar um conselho para as futuras gerações, qual seria? Eu vou voltar um pouquinho na pregação de domingo lá, que o pastor falou, né? Sobre a fé, Mais alto. sobre a fé, a perseverança, a gente estar firme com Deus, obedecer, que nós chegamos até aqui por causa disso. A nossa fé nos trouxe até aqui porque o Senhor está conosco. E creio que Ele vai nos levar, nós até, não sei até onde, já devemos estar bem mais perto, mas que essa turminha nova que está chegando, os adolescentes, as crianças, a própria igreja, continue crescendo, continue obedecendo, continue servindo, continue testemunhando de Jesus, falando de Jesus. E a nossa igreja vai, com certeza, vai continuar sendo um farol mais brilhante aqui na nossa cidade, não só aqui, mas no Brasil e no mundo, como tem sido. Nós temos missionários em tantos lugares, né? Então, é a luz de Jesus brilhando através do nosso povo aqui, da igreja aqui reunida. Amém. Eu queria agradecer a vida dos irmãos, a Dilson, pastor Guilherme, Manice também, por estarem aqui compartilhando experiências, compartilhando histórias conosco, né? Como eu disse, estão gravadas agora, né? Podemos compartilhar e continuar contando as bênçãos de Deus para as próximas gerações, né? Agradeço também aqui a Denise Castilho, que esteve dividindo aqui a mesa comigo. Foi muito bom. E agradeço também a você que esteve conosco aí durante essa transmissão ao vivo, né? Dezenas de pessoas acompanhando, comentando, também agradecendo a Deus por tantas bênçãos que Ele tem concedido aqui à nossa igreja, né? Uma graça abundante. Por isso eu agradeço você que esteve aí e faço o convite para que você continue compartilhando esses conteúdos para os seus amigos, para os seus familiares. Finalizo então tendo aqui um tempo de oração de gratidão ao nosso Deus. Peço que todos abaixem suas cabeças, fechem seus olhos e juntos vamos orar agradecendo ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado porque nós temos o privilégio de fazer parte dessa história, desses 85 anos do Teu agir aqui em nosso meio. Deus, te agradecemos porque o Senhor a conduziu e desenhou todo esse processo, desde os cultos realizados ali na pensão e também na casa daqueles nossos irmãos, também nos cultos realizados ali no espaço do antigo estoco, ali do atual estoco. Te agradecemos, ó Deus, por todos os tempos que tivemos ali na Adolfo Bastos, também aqui na Rua São Vicente, tantos locais, tantas gerações e tantas pessoas fazendo parte daquilo que o Senhor construiu, daquilo que o Senhor conduziu, daquilo que o Senhor manteve e sustentou durante todos esses anos. Deus, nós agradecemos ao Senhor e te pedimos que o Senhor continue derramando as suas bênçãos sobre as nossas vidas, a tua graça sobre a vida dessa igreja e nos conduza por mais 85 anos que estão à nossa frente, que essa igreja continue impactando esta cidade, essa região do ABC, o nosso estado, o Brasil e o mundo, através da oração, através do envio de missionários, através da pregação fiel da palavra de Deus e também de um bom testemunho, onde estivermos, que possamos testemunhar do Senhor e glorificar ao Senhor com tudo que temos e com tudo o que somos. Obrigado, Deus, por essa grande festa que temos vivido. Que o Senhor nos abençoe nesses próximos dias e que em todos eles possamos adorar com sinceridade o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, irmãos, obrigado você que esteve nos acompanhando. Nos encontramos na nossa próxima programação.